Coríntios 3, versículo 1, também será colocado ali na tela para quem quiser acompanhar. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Paizinho celestial, nós oramos nesse momento, pedindo a tua misericórdia e a tua graça. Fale conosco nesta noite, se necessário for, corrija-nos, só não nos deixe sem ouvir a sua voz. Amém. Irmãos, o Salmo 133 pode ser considerado o Salmo da unidade, porque o Salmo 133, o salmista louva a Deus e pede e louva também a atitude daqueles que habitam, daqueles que vivem em união. A união, ela é a maior arma da igreja, a maior ferramenta da igreja. Unidade. Por que unidade? Porque todos nós nos fazemos membros de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo Jesus. Esse corpo tem nome. Qual é o nome deste corpo? Igreja. A membresia da igreja, os membros da igreja são membros do corpo de Cristo, porque a igreja é este corpo pungente, formado em Cristo, o nosso Senhor. O texto que nós lemos com os irmãos aqui, de 1 Coríntios, capítulo de número 3, Paulo, ele está lidando com uma situação na igreja de Corinto, uma igreja que vivia dividida, e Paulo precisa tratar desses assuntos. Paulo precisa trazer-lhes um ensinamento mais robusto sobre esta verdade da unidade. Então ele vai se utilizar de figura de linguagem. Observe que ele vai utilizar-se da figura de um edifício e vai utilizar-se da figura de uma lavoura, para trazer a representação de como nós, igrejas, devemos funcionar como edifício, edificado sobre uma base sólida, mas que porém não pode ser construído com material de segunda categoria. Não adianta nada ter um bom terreno, não adianta nada ter um bom projeto, não adianta nada ter um bom engenheiro, um bom mestre de obra,
se não tiver o melhor material. Por isso que Pedro ele diz que nós somos pedras vivas, que estamos formando um edifício esse que é a igreja do Senhor Jesus. Por isso não tem espaço para material de segunda categoria. E o que qualifica esse material como material de segunda categoria é exatamente o princípio da unidade. Vejamos no decorrer desta ministração alguns princípios para manter esta unidade. Permita-me caminhar mais um pouquinho com os irmãos, dizendo que Cristo é tudo em todos e deve ser único a ser honrado. Ele não divide a sua glória, ele não divide a sua igreja, ele não divide o carinho da sua igreja. Se tem uma coisa que Jesus ele tem apreço e ciúmes, é da sua igreja. Por quê? Porque ela é a sua noiva, e ela não pode ser tomada, roubada por qualquer outro. Ele protege a sua noiva. Pode ir caminhando mais aí, o irmão do nosso slide, por favor. O partidarismo era um dos problemas crônicos da igreja de Corinto. O partidarismo que havia dentro da igreja de Corinto era um dos seus principais problemas. Trazendo isso para a linguagem mais simples, as panelinhas dentro da igreja de Corinto era o pior problema de Corinto. Uma igreja que tinha uma diversidade de dons, uma igreja que tinha pessoas que tinham muitos dons, porém viviam a síndrome da desunião. E esse problema agravou muito e trouxe muitos conflitos para a igreja de Corinto. Pode ir passando. A unidade da igreja parecia aos imaturos coríntios muito menos importante do que as manifestações espirituais. A igreja de Corinto dava uma importância extrema ao falar em línguas, ao profetizar, ao interpretar, aos dons espirituais na sua totalidade, mas não davam atenção para a individualidade daquilo que é a unidade. Tratado nas suas minúcias, Paulo vai refutá-los, confrontá-los à luz da palavra. E quando colocamos a unidade no seu nível de urgência, nós não estamos desmerecendo os dons espirituais. Porque os dons espirituais, eles perdem a validade no meio de uma igreja dividida. O falar em línguas perde o seu poder de edificação quando eu estou em divisão com você. Quando não há unidade em nós, por mais que eu tenha o dom da profecia, ele perde-se a validade, ele perde-se o poder, ele perde a essência. Por isso que Paulo vai confrontá-los e vai refutá-los de forma muito veemente. Eu creio que o escritor que escreve, enquanto Paulo dita talvez esta carta, não colocou nas palavras que Paulo queria dizer, e ele procura ser o menos dramático possível, e ele vai escrever esse texto que nós lemos aqui, Paulo dizendo: eu não estou falando com vocês como espirituais, eu estou falando para vocês no nível carnal, porque vocês mostraram e provaram que não são espiritual. Quando que eles mostraram para Paulo que eles não eram espiritual? Quando eles demonstraram um nível de imaturidade gigantesco. Pode andar mais um pouquinho aí. O apóstolo condenou as divisões em Corinto como manifestações de carnalidade e pecado, não santidade e consagração esperadas no avivamento.
A igreja de Corinto, ela acreditava estar vivendo um avivamento, quando na verdade eles estavam vivendo a ilusão desse avivamento. Do versículo 1 até o versículo 9, perceba que Paulo está ponderando sobre esta atitude dos irmãos de Corinto a respeito da sua imaturidade espiritual. Vamos caminhando mais um pouquinho aqui. Princípios para manter a unidade na diversidade. Aqui é um ponto interessante, por quê? Porque embora a igreja seja uma, ela é composta por vários. Entende isso? Embora a igreja seja um corpo, ela é composto por uma diversidade de membros. E vai aqui uma exemplificação sobre isso. Os dedos não são iguais. E por mais que braço seja braço, o braço esquerdo é diferente do braço direito. Existem alguns movimentos que o braço esquerdo faz com mais habilidade que o braço direito. Existem movimentos que o braço direito faz com mais habilidade do que o braço esquerdo. Há funções distribuídas entre esses que são diferentes em si, que complementam-se quando anexados ao corpo. Eis aqui então um desafio. Qual que é o desafio? Manter a unidade na diversidade. Que desafio é esse? É manter o Ronan diferente de você unido. Mesmo que eu tenha habilidades que você não tem, e você tem habilidades que eu não tenho, nós dois somos importantes demais para a funcionalidade do corpo. É aqui que entra o nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque a gente acha que por ter algumas habilidades diferentes dos outros, somos mais importantes do que os outros. Por termos uma função diferente das dos outros, julgamos ser melhor do que os outros. Por exemplo, o polegar é o dedo que nos dá habilidade para movimentar uma diversidade de movimentos. Por exemplo, você sabia que para você amarrar o cadastro do seu sapato, o seu polegar é o membro mais importante? Para você mexer no seu celular e mandar uma mensagem de texto para alguém, os seus polegares são mais importantes? Embora tenha uns que cutuca é assim, né? Quem viu se identifica, né? Mas perceba que por causa disso, o polegar não é mais importante do que o indicador. E em algumas funções o indicador é mais importante do que o polegar. E se formos discorrer sobre esses membros que ficam bem visíveis, a gente logo pega, e o mindinho, para que ele serve? Não serve para nada. Tem lugar que o mindinho chega que outro não chega. Não dá para coçar o ouvido com o polegar. Você coça o ouvido com o mindinho. Então, por mais que as habilidades de um sejam diferentes dos outros, não significa que esses outros também não sejam importantes. E é aqui que está um desafio para nós: manter a unidade no meio da diversidade. E aqui eu convido os irmãos para a gente poder caminhar um pouquinho dentro deste assunto. Pode passar aí, irmão Silas, que está me auxiliando ali hoje. Deixa aí. Imaturidade espiritual era o problema da igreja de Corinto, correto? O que demonstrava essa imaturidade deles? O ponto de se julgarem melhores uns do que os outros, mais santos do que os outros, mais eloquentes do que os outros, mais capazes do que os outros, que tinham mais dons do que os outros, que eram mais intelectuais do que os outros. Isso demonstrava a imaturidade. Agora vamos lá. A falta de unidade na igreja, as divisões em nosso meio, são apenas sintomas de uma questão mais profunda. Qual que é a questão mais profunda? Imaturidade espiritual.
Aqui agora o negócio vai esquentar só um pouquinho. As briguinhas uns com os outros, as invejas uns dos outros, as contendas uns com os outros, as divisões pequenas entre nós, só mostra o grau de imaturidade espiritual. É como febre. Quem diz que a febre é o problema? A febre é o sintoma. O corpo febril está avisando que tem um problema no corpo. Há poucos dias atrás eu ministrei sobre isso aqui. A febre avisa apenas que tem uma parte do corpo que está lidando com um problema grande, uma infecção. Quando há uma infecção em alguma parte do corpo, a maneira do corpo responder é através da febre. As divisões, as contendas que estão entre os irmãos, que estão entre a igreja, e Paulo está tratando disso na igreja de Corinto, só está mostrando um problema maior. Qual que é o problema maior? Imaturidade espiritual. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe por que vocês brigam um entre os outros? Paulo falando para os coríntios. Sabe por que há desavença entre vocês? Sabe por que há inveja entre vocês? Porque vocês ainda são crianças. Porque quem briga por causa de um pirulito é criança. Quem briga por causa de um lugar de assentar é criança. Quem briga por causa de uma posição é criança. Quem fica com raiva e fala quem for mais homem cospa aqui é criança. Inveja, coisa de criança. E isso se dá no nível de imaturidade espiritual. Paulo está tratando exatamente disso. Tem uma questão mais profunda aí que precisa ser tratada, que é a imaturidade. Ou seja, vocês, irmãos coríntios, vocês precisam amadurecer. Em outras palavras, não dá para vocês ficar tomando uma madeira até hoje. Está na hora de colocar aí uma maçã de peito, um tutano. Está na hora de engrossar o caldo, para vocês começarem a entender a realidade do progresso em vida cristã. Cresça em vida cristã. Sabe qual que é o problema da igreja no mundo hoje? É que a gente está lidando com muitas pessoas muito dodói. Eu estou chateado com fulano de tal, porque passou perto de mim e não me cumprimentou. Eu estou triste com o pastor, porque não me deu oportunidade. Isso é coisa de menino, de gente imatura. Paulo está falando, gente, vamos progredir em vida cristã. Eu criei vocês com leite, não com carne, porque vocês não podiam. E agora que você já está tão grande, eu pensei que podia, já não pode também. E Paulo está tratando dessa imaturidade deles, que era o problema crônico entre eles. É a nossa imaturidade que nos torna carnais. Pode colocar o próximo aí. A nossa imaturidade nos torna carnais. A carnalidade é a nossa imaturidade. Passamos a viver em função do ego, não em função do reino de Deus. Sabe como que a igreja de Corinto estava funcionando e essa síndrome está chegando na igreja atual? Para mim, comigo, as coisas têm que girar em torno de mim, porque se não girar em torno de mim, fere o meu ego. Ou seja, nós estamos trabalhando e vivendo em função do ego e não em função do reino. A igreja que nasce no Calvário, que é inaugurada no cenáculo no dia de Pentecostes, era uma igreja que crescia, porque os irmãos permaneciam unidos. É inadmissível nós, como igreja, como membros do corpo de
nos degladiarmos entre nós. Nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade. Não é contra a carne, não é contra o sangue, é lutar contra o inferno, é lutar contra as potestades que estão imperando contra nós. É momento de fortalecermos aquilo que nos une e lutarmos contra aquilo que nos divide, e vivermos assim uma vida de unidade cristã. Pode passar aí. Eu quero falar sobre 3 princípios para manter a unidade. Quais são os 3 princípios para manter a unidade? Pode passando aí, irmão Silas. A obra é de Deus, não é nossa. Primeira coisa que eu tenho que entender. Segundo, somos cooperadores uns dos outros e não concorrentes. Terceiro, a obra de Deus não depende tão somente do que sou ou do que tenho. Quando nós entendermos esses 3 princípios aqui, a gente vai começar a entender como se vive em unidade em meio a adversidades. A obra é de Deus, Ele contrata quem Ele quiser, não é quem eu quero. Aí é que entra uma problemática nossa. Por quê? Porque a obra não é nossa, mas a gente quer mandar na obra. Eu não aceito fulano, eu não aceito Beltrano. Mas se Deus chamou, chamou. Se Deus escolheu. Se Deus santificou, santificou. Se Deus vocacionou, está vocacionado. Se Deus deu uma missão a esse cidadão, quem deu foi Deus. É aí que entra a coisa. A obra, ela não é nossa. No reino de Deus não tem esse negócio de maior, não tem esse negócio de menor. Sabe o que tem na obra de Deus? Cooperador. Todos são cooperadores de um único Deus que não faz acepção. Você tem o mesmo nível de importância no reino do que o pastor que prega no culto de domingo. Você tem o mesmo nível de importância no reino de Deus do que a pessoa que tem um nível intelectual mais aguçado do que o seu. Porque tem uma área que você tem mais habilidade do que ele. Isso eu tenho certeza. Porque a nossa diversidade é o que nos completa. O fato de sermos diferentes é o que nos completa. Somos cooperadores uns dos outros e não concorrentes. No reino de Deus, cada um é recompensado segundo as suas próprias obras realizadas em função do todo ou do corpo de Cristo. Sabe o que vale no reino de Deus? É aquilo que eu faço para o reino de Deus crescer. Como é que é? O que vale no reino de Deus é o que eu faço, não para o meu ego se satisfazer. É aquilo que eu faço não para eu me sentir bem, é aquilo que eu faço para que o reino de Deus cresça. Deus vai retribuir a cada um de nós segundo a intenção das nossas obras. Eu fiz com qual intenção? Qual a motivação que me levou a fazer? O que me conduziu a realizar? E é exatamente por essa intenção que ele paga. Aí entra um texto bíblico, uma parábola que Jesus conta de um homem que chamou trabalhador. Ele chama trabalhador em 3 diferentes horas do dia. No final do dia ele vai pagar o salário. Como que ele paga o salário? Para todo mundo da mesma forma. O que chegou primeiro diz: mas eu mereço receber mais porque eu estou trabalhando desde manhã. O outro que chegou na terceira convocação: eu mereço ganhar mais do que foi chamada por último. Aí o Senhor vai dizer assim: o que eu combinei com você? O Senhor me combinou tanto, e quanto que eu te paguei tanto, então não descumpri o combinado. Ah, mas o outro chegou depois, o Senhor pagou mesmo tanto. Quem é o dono do dinheiro é eu dou do jeito que eu quiser. Entendeu? Deus, ele vai pagar de acordo com o desejo que ele tiver. Não é eu que vou padronizar a forma que Deus tem que dar o A, o B, o X, o Z. Não! É Deus que
segundo os seus desígnios, segundo o trabalho que nós fazemos para o crescimento do reino. E aí eu finalizo aqui, a gente vai passando mais adiante um pouquinho. A obra de Deus não depende tão somente do que sou, do que tenho. O meu erro é pensar que se eu parar, a obra para. Aí é que é meu erro. O meu erro é eu pensar que o que eu tenho, que o que eu possuo é o que faz a obra de Deus andar. Não é o que faz a obra de Deus andar. Deus é Ele a força motriz, a engrenagem principal da igreja, do reino dos céus. Observe ainda que Paulo está tratando com uma igreja dividida. Vou chegar aqui nos pontos mais cruciais daqui a pouquinho. Que pensavam que eram melhores porque um era de Paulo, o outro era de Apolo, e vivia aquela divisão entre eles. E Paulo vai falar: gente, não importa essas coisas, porque tudo que se realiza, se for destinado para a glória de Deus, que assim seja, porque todas as coisas devem convergir em Deus, todas as coisas devem ser voltadas a Deus. Pode passar aí. O maior interessado na unidade da igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo, e por isso que Ele nos faz entender os princípios da unidade. A obra não depende somente do que sou e tenho, depende essencialmente de um Deus. Um semeia, o outro colhe, mas a glória, ela pertence a Deus. Se não fosse eu ter pastoreado aquela igreja, ela não tinha nunca chegado onde chegou. A glória é de Deus. Se não fosse eu ter entrado naquele departamento, as coisas lá estavam muito ruins. Se não fosse eu ter pregado, a glória não teria descido. Se não fosse eu ter dito alguma coisa, não haveria solução. Entende que é um que semeia, o outro colhe, mas a glória pertence a Deus. Os irmãos estavam brigando entre si, dizendo: o meu pastor favorito é Apolo, o outro eu te dou um murro na cara, que o meu pastor favorito é Paulo, o outro eu te passo a peixeira, porque o meu... Parece que eu estou meio agravando a situação, mas é para os irmãos entenderem a realidade do que está ali. Os irmãos estavam divididos por causa daquilo que eles achavam melhor. Aí Paulo está falando para eles: espera aqui, um passou, semeou, o outro passou, regou. Agora, quem foi que deu o crescimento? Quem foi que fez a semente germinar? Oh, aleluia!